Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar todos com a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de poder estar aqui com os irmãos, casa, conhecendo alguns irmãos, alguns que eu conhecia de vista, né? Outros eu já conheço há algum tempo, e para mim se constitui um prazer, uma honra estar aqui com os irmãos. Eu acredito que Deus tem sido bom na vida dos irmãos, como tem sido bom para com a minha vida, porque Deus é um bom pai e Ele não tem filhos prediletos. Glória a Deus. Então, se Ele é bom comigo, Ele também é bom com você. E a bondade de Deus não é porque nós merecemos. Na verdade, Ele é bom. A gente não fez nada ou não faz nada para merecer essa bondade de Deus. Mas a Bíblia diz no Salmo 23 que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos. Não é só alguns, não é só a maioria, não é só no dia do nosso aniversário. Todos os dias. Glória a Deus. Então nós queremos louvar a esse Deus que tem sido tão bom para conosco. Agradecer o irmão Evandro pelo convite, certo? Pela confiança. E graças a Deus deu certo. Glória a Deus a gente poder estar aqui com os irmãos. A gente tem tido uns dias bem corridos, mas aprove a Deus fazer com que hoje dê certo a gente estar aqui. Glória a Deus. Obrigado, viu, irmão Evandro, pelo convite. Glória a Deus. E eu quero convidar os irmãos para nós lermos um texto. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus. Essa guitarra tem correia, tem, Roberto? Glória a Deus. Não, é correia na guitarra para tocar em pé. Correia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 34. Amém, meus queridos. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu vou repetir. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Roberto, você vai tocar para mim cantar. Glória a Deus, é facinho, bem conhecido. Eu te conheci teclado. Glória a Deus. Geralmente o amor que as pessoas nos oferecem é o amor da reciprocidade. Eu amo porque ele me ama.
Eu amo porque ela me ama. Se eu não amar, quem me amava também não quer mais me amar. Mas Deus nos ama desde quando nós nem conhecíamos Ele. A gente vivia no pecado, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus, mas a Bíblia diz que Ele já nos amava. E o apóstolo Paulo diz assim: se hoje nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Não tem como explicar esse amor. Mas como ia no 169 da harpa, né? Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Glória a Deus. Se você consegue explicar, me explica, porque eu não consigo. Tá bom? Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos é o desfecho de mais uma de tantas histórias bonitas da igreja primitiva. Nesse período, a igreja estava vivendo um ápice, estava no seu apogeu. A igreja fervorosa, onde ninguém tinha preguiça de ir para o culto, era um prazer estar no culto, porque hoje em dia as pessoas inventam qualquer desculpa para não ir para a igreja. Porém, aqui nessa época, os irmãos gostavam de ir para o culto, gostavam de orar, gostavam de louvar a Deus. As outras atividades eram secundárias. Não iam para o culto só se desse. Não, eles faziam esforço para estar no culto. E Deus abençoava. A igreja de Jerusalém crescia cada dia mais. O Senhor abençoava e multiplicava o número dos salvos, usando os apóstolos, os líderes da igreja primitiva. E se os membros, os crentes, os congregados se multiplicavam, o número de obreiros também crescia. O número de líderes aumentava. Deus capacitava cada mais as lideranças, porque quanto mais uma igreja cresce, mais se vai exigir uma liderança preparada. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Antioquia estava vivendo esse momento bom. Muita gente sendo preparado. À medida que muita gente era salva, os obreiros se preparavam cada vez mais. E foi crescendo em Antioquia o número de mestres. Eram os crentes tão dedicados. Era um povo que testemunhava tão bem da sua fé. Falavam tanto de Cristo. Porque o assunto que predominar na boca de um crente é Jesus. Nas nossas conversas, Jesus tem que estar lá. Ele tem que ser o centro. Eu lembro que uma vez meu cunhado, que é crente, a irmã dele não é, ele estava na casa dela e uma vez ela fez uma observação. Ela disse: meu irmão, por que aqui você está conversando com a gente? De vez em quando é assim, a Bíblia diz que... Aí isso é conversa de crente, irmão. Crente está sempre colocando a Bíblia ali para o meio, falando de Jesus. Porque é algo que predomina, que está na boca do crente. Então Antioquia estava assim. Muitos crentes, muitos mestres,
E a Bíblia diz que a igreja de Antioquia tomou conhecimento que lá em Jerusalém os irmãos estavam passando dificuldades econômicas. Espiritualmente a igreja ia bem, mas a economia em Jerusalém começou a viver um caos. Está escrito que alguém profetizou que a fome ia chegar em Jerusalém, e chegou. Como Antioquia tinha homens preparados, escolheram um homem, por nome Barnabé, um dos líderes da igreja primitiva, para que fosse enviado a Jerusalém. Só que Barnabé, ele recruta um crente que já era crente mesmo, mas que não era tão conhecido. O seu nome era Saulo. Barnabé recruta Saulo e os irmãos confiam a eles uma missão. Qual é a missão? Socorrer os irmãos na Judéia, lá em Jerusalém. Levar suprimentos e uma oferta para os irmãos. Porque cristianismo não é só Bíblia, não é só oração. Isso aqui serve para a alma. A gente tem um corpo. E tem crente que às vezes passando dificuldades financeiras, os outros não enxergam isso. Tem gente que fala assim, meu irmão, eu vim aqui fazer uma oração. Só oração não vai resolver, irmão. Se você puder, leva uma cestinha. Dê uma oferta financeira. Isso é coisa de crente, irmãos. Tá certo? Só oração não vai encher a despensa do irmão, não. Então foi isso que os irmãos de Antioquia fizeram. Oravam, mas também enviaram a ajuda. Quem ficou responsável por isso? Barnabé e Saulo. A Bíblia diz que eles cumpriram bem a missão. Depois de cumprir a missão, eles retornam para Antioquia. E a igreja continuava do mesmo jeito. Fervorosa. Orando. Está escrito que enquanto os irmãos oravam, o Espírito de Deus se manifestou e diz: agora apartai-me a Paulo, ou a Barnabé e Saulo para uma obra que eu vos tenho chamado. O que é isso, irmãos? É Deus honrando aqueles dois homens pelo trabalho que há pouco tempo haviam feito. Jesus ensinou na parábola dos talentos que quem é fiel no pouco, sobre o muito, ele coloca. Então tem gente que é muito de Deus, mas não é fiel nem no pouco. Tem gente que não sabe ser agradecido pelo pouco que tem. A gratidão atrai bênçãos. Se você só reclama, só murmura, só diz eu merecia mais. Então começa a ser fiel no pouco que você tem. Deus está vendo. Louvado seja Deus. Então o primeiro trabalho daqueles irmãos não foi um trabalho bonito, tão visto, tão aplaudido. Eles só pegaram ofertas e alimento e levaram para outros irmãos. Mas Deus viu. E eles cumpriram bem. O que te é confiado por Deus, faça bem feito. Faça com amor, se dedique. Comece e termine. Comece e vá até o fim. Deus vai te honrar. A Antioquia tinha muitos mestres. Mas o Espírito diz, eu conheço quem está trabalhando. Eu conheço quem é fiel. Oh, louvado seja Deus. Separai-me a Barnabé e Saulo para uma obra que eu vos tenho chamado. Glória a Deus. Essa é a melhor forma de consagrar alguém para uma obra. Quando é direcionada pelo Espírito de Deus.
Quando é por interesses que não vêm da parte de Deus, triste do líder, triste do pastor, mas na frente ele vai sofrer com esses obreiros. Glória a Deus. Separai-me ou apartai-me a Barnabé e Saulo para uma obra que eu vos tenho chamado. E a Bíblia diz que os irmãos oraram e enviaram Barnabé e Saulo. E eles foram fazer a obra de Deus. Esta é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eles vão e pregam e são bem-sucedidos. Como sempre, começaram e terminaram. Foram fiéis. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que antes que eles viajem, antes da viagem, Barnabé decidiu levar um jovem com eles, João Marcos, seu sobrinho. E a Bíblia diz que quando eles estão fazendo as missões, num determinado local, João Marcos decide retornar. Começou, mas não terminou. Glória a Deus. Até aí nada demais, não é de se admirar. Porque os escolhidos para esta obra foram Barnabé e Saulo. O Marcos, ou João Marcos, foi escolha de Barnabé. Viram a diferença? Quando é o Espírito de Deus que escolhe, ele dá condições de você começar e terminar. Quando é o homem que escolhe, às vezes o camarada começa até bonito, prega bem, canta bem, mas na primeira oportunidade se levanta contra, trai, vai embora para outra igreja e deixa a igreja na pendenga. Já conheci gente, obreiros que eram membros, sentadinhos aqui, bonitinhos, adorando. Um dia o pastor chamou, consagrou, a primeira oportunidade que teve, caiu fora. Deixou o pastor na mão. Alguns dizem até assim, aqui é pequeno demais para mim. Eu prego bem, eu mereço congregar numa igreja grande. Glória a Deus. Não tem muita gritaria comigo não, viu? Eu prego assim. Eu só sei pregar a Bíblia. Glória a Deus. Se for para ter muito grito, não é comigo não, tá bom? É assim mesmo. Glória a Deus. E o João Marcos volta. Mas Barnabé e Saulo continuam. Terminam a missão e voltam. Só que a Bíblia diz que há no coração de Paulo o desejo de retornar e visitar os irmãos que eles haviam ganhado para Jesus. Discipulado. Cuidado. Trabalho de pastor. Ele conversa com Barnabé e diz, vamos ver os irmãos, visitar as igrejas que nós abrimos, os irmãos que aceitaram a Jesus, a gente precisa. E não era ali no outro bairro. Eles tinham que atravessar mares. Era uma viagem longa de dias, semanas. É aí que começa a segunda viagem missionária. E eles vão. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que enquanto eles estão ali fazendo os planos para a viagem, o Barnabé diz assim, eu estou pensando em levar o João Marcos com a gente de novo. O João Marcos era o que tinha desistido. Glória a Deus. Barnabé é aquele pastor que aguenta muito de quem não merece, viu, irmãos? Tem pastor assim, do coração grande. Glória a Deus. Daqueles que a gente olha e diz assim, esse é tão bom que é besta. Barnabé era assim. Barnabé disse, eu queria levar João Marcos de novo. Paulo disse, dessa vez não. Você escolhe.
Ou leva o Marcos ou vai comigo. Aí a Bíblia diz que entre eles, Barnabé e Paulo, houve uma discussão. Essa discussão não é brigando, xingando o outro, não. É que eles não chegaram a um acordo. Porque o Barnabé queria levar e o Paulo disse, não, eu não quero que ele vá. Lembra o que fez da primeira vez? Tem gente que tem dificuldade, viu, irmão, para esquecer os erros que você cometeu no passado. Tem gente que não perdoa fácil não, viu, irmão? Tem gente que joga na cara na primeira oportunidade. Ainda bem que Deus não é assim, irmãos. O Salmo 103 diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Glória a Deus. Eu errei no passado. Não quero errar hoje. Não quero. Mas há o risco de errar de novo, irmãos. Por causa da nossa estrutura. Todo dia a gente erra. Todo dia a gente peca. Sim ou não? Todo dia, irmãos. É a nossa estrutura. A gente luta contra os nossos desejos. A gente luta contra as nossas próprias vontades. Isso não é fácil. O maior inimigo que eu tenho é o meu eu. São os meus desejos, as minhas vontades. O olho quer olhar para onde não devia. A boca quer falar o que não devia. A mão quer pegar o que não devia. E é uma luta, irmãos. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que eles se separam mesmo. Barnabé vai para outro lado com o João Marcos e Paulo escolhe um outro companheiro, Silas. Glória a Deus. E partiu debaixo também da oração dos irmãos. A Bíblia diz que Paulo está em Trode. E juntamente com Silas, ele decide que quer ir para um lugar chamado Bitínia. Pregar, eu queria pregar lá num lugarzinho chamado Bitínia. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus não permitiu. Isso é interessante, irmãos. Por que é interessante? Porque Paulo não queria ir para um lazer, não queria ir para pecar, não queria ir fazer nada, queria ir pregar. Mas o Espírito diz não. O que é que eu entendo aqui, irmãos? Que não é só pregar, é pregar o que Deus quer e quando Ele quer. Louvado seja Deus. Porque Ele é quem conhece o mar, Ele sabe onde estão os peixes. Ele é o dono do mar. Glória a Deus. Então não queime combustível num caminho que não vai te levar a nada. Eu tenho combustível para queimar, então queima no lugar certo. Paulo queria ir para Bitínia e o Espírito disse, não. Você não vai pregar lá. Glória a Deus. Aí Paulo se aquietou. E à noite, quando foi dormir, ele teve uma visão de um camarada. Dizendo assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí a Bíblia diz que imediatamente Paulo partiu para esse destino porque acreditou que era o chamado de Deus. Glória a Deus. Paulo chega em Trode. E lá começa a pregar. Pregando e orando. E louvando a Deus. Coisas comuns para crentes. Ou pelo menos deveria ser. Pregar, orar e cantar. Pregar, orar e cantar. Pregando, orando e cantando. Pregando, orando e cantando. Louvado seja Deus. Você está me entendendo? Isso é coisa de crente. Pregando, orando e cantando. Cantando hinos de louvor a Deus, é claro. Pregando, orando e cantando. Era isso que Paulo estava fazendo.
Paulo conhece uma mulher chamada Lídia, é acomodado por ela, ganha ela para Jesus, encontra um lugar de oração, e eles se dirigem todos os dias para esse lugar para orar. Só que nesse trajeto eles passavam por uma praça, atravessavam o centro da cidade para ir para outro lugar orar. A gente às vezes mora aqui do lado da igreja, na esquina, e não vem para uma oração, irmãos. Misericórdia de nós, né? Só Deus para ter misericórdia de nós. A gente inventa tudo, tem desculpa para tudo. Eu aprendi que quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Eles queriam orar. Na cidade não tinha um lugar propício para isso, mesmo porque eles não eram bem-vindos. Por quê? Eram criminosos, traficantes? Não, eram crentes. Incrível isso. Então eles tinham que procurar um lugar mais afastado para orarem. Aí atravessavam a cidade. E a Bíblia diz que todos os dias, quando eles iam para o lugar de oração, ao passar na cidade, uma moça olhava para eles, apontava o dedo para eles e dizia: estes são servos do Deus Altíssimo e anunciam o evangelho da salvação. Todo dia, irmãos. No outro dia eles iam passando lá de novo, a menina apontava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam a salvação. Talvez se fosse eu, ia lá dar um abraço na menina. Obrigado por reconhecer. Oh, menina, foi Deus que te mostrou. Mas a Bíblia diz que a menina tinha um espírito imundo de adivinhação. Glória a Deus. Era verdade o que ela dizia? Era verdade. Era verdade. Escute isso aqui. Tem gente que reconhece um talento em você, uma qualidade em você, e faz questão de anunciar. Porém, é preciso ter cuidado. Às vezes não se sabe a intenção por trás disso. Porque olha que coisa linda que a menina dizia: estes homens são servos de Deus. Amém. Menina, se eu chamar aqui de homem de Deus, todo mundo aqui vai gostar, irmão. Sim ou não? Vocês são homens de Deus. A gente fica: oh, glória. Eita. Você prega bem. Eita. Como ele louva, que voz maravilhosa. Eita, é Deus que tá em cor boa. Duas verdades ela dizia: são homens de Deus e anunciam a salvação. Eram duas verdades. Só que por trás disso, a intenção dela era outra. Primeira, expor os homens de Deus. Por que expor? Porque naquele lugar eles não eram bem-vindos. Os religiosos de lá não gostavam dos crentes. Não gostavam. As outras religiões não se sentiam cômodas com a presença de cristãos naquela localidade. Então a primeira intenção dela era expor. Porque em outras ocasiões, quando em alguns lugares homens como Paulo foram descobertos lá, foram perseguidos, apedrejados e presos. Está entendendo? Então ela queria expor, dizer para o povo: olha aí onde vai passando os crentes. Tem crente aqui no meio de nós. Por trás desse elogio, desse reconhecimento, a intenção era essa. Segundo, ela queria inflar o ego dos homens. Porque se tem uma coisa que leva à perdição, irmãos, é orgulho. É orgulho. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda.
orgulho. O orgulho faz você achar que é melhor do que todo mundo. Achar que é só você que sabe, só você que faz. Que se fosse você, faria melhor. Se eu fosse o dirigente daquela igreja, ela não estava assim. Se fosse eu no lugar dele, tocaria melhor. Se fosse eu no lugar da irmã, eu não tinha errado o tempo da música. Isso é ego inflado. Cuidado com isso. Cuidado com os elogios. Glória a Deus. Às vezes a mesma boca que te elogia sai da tua presença e te critica lá na esquina. Fala mal de você. Suja teu nome. Cuidado. Jesus ia passando em Jerusalém montado num jumentinho. A multidão jogou no chão palhas de coqueiro. Jogava os seus lenços e dizia para ele: Hosana nas alturas. Aí vem o rei. A mesma multidão. Na mesma semana, estava gritando: crucifica ele. A mesma. Viu, irmão? A mesma. É por isso que amigos são tão raros. São poucos, porque os amigos nem sempre querem inflar o nosso ego. Querem dizer a verdade pra gente. Se você tem muitos amigos, desconfie. Faz aí uma seleção. Porque se a pessoa só, desculpe aquela expressão, puxa teu saco, infla teu ego, diz que tu é, diz que tu pode, diz que tu faz, cuidado com isso. Glória a Deus. Amigos são poucos. Paulo, tendo discernimento disso, se volta para a menina e repreende. Glória a Deus. Ele olha para a menina e diz: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que se retire dela. Espírito imundo. Tá cheio de gente aí com espírito imundo, viu? Te elogiando. E você, como ele gosta de mim, como ele é meu amigo, como ele reconheceu. Cuidado. Como diz o ditado, às vezes é só uma alma cebosa. Cuidado. Glória a Deus. Paulo diz: eu te mando. Deixa ela, te retira dela. E a Bíblia diz que na mesma hora ela foi liberta. Ela era uma menina que trabalhava para uns homens ricos, homens poderosos, fazendo adivinhações lá na praça. Quando ela é liberta, acabou a adivinhação. Se acabou a adivinhação, acabaram os lucros. Aí os senhores daquela menina se revoltam e prendem Paulo e Silas. Eles são levados ao cárcere. Você já imaginou ser preso porque libertou alguém? Talvez hoje você está chorando porque um dia consolou alguém. Esse tipo de coisa às vezes acontece na vida da gente. Glória a Deus. É difícil compreender isso. Por que que prenderam Paulo e Silas? Porque libertaram uma menina. Eles não mancharam a reputação de ninguém. Não criticaram ninguém. Não fizeram nenhum mal, não roubaram. Mas foram presos. Qual é o crime? Libertaram a menina de um espírito imundo. A Bíblia diz que eles são lançados no cárcere, açoitados e presos no tronco, mãos e pés. Por quê? Porque pregaram o evangelho, porque libertaram a menina. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, escuta isso aqui, perto da meia-noite,
Paulo e Silas. Isso é bonito. Escolha bem os seus parceiros. Escolha bem quem vai andar com você. Que tenha o mesmo propósito. Que sirva o mesmo Deus. Oh, glória a Deus. Que quando você disser vamos, ele diz, estou pronto, vamos. Vai ser difícil, tem problema não, estamos juntos. Glória a Deus. Vamos dirigir a oração? Vamos. Talvez vai ter só nós dois, tem problema não, nós vamos. Estou contigo. Glória a Deus. O pastor diz, vamos meu filho, para a igreja. Talvez vai ser só nós dois. Eu dirijo, tu canta, tem problema não, vamos. Glória a Deus. Então os dois. Mesmo propósito, mesma ação, mesma atitude. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Feridos, machucados, ensanguentados, porque foram açoitados com varas, as costas roxas doloridas, mãos e pés amarrados, mas a boca estava livre. Glória a Deus, não amordaçaram a boca deles, esqueceram. Louvado seja Deus. E crente quando abre a boca é um perigo, irmãos. Porque a Bíblia fala que na tua língua há um poder. Louvado seja Deus. Talvez nada aconteceu ainda porque você não soube usar esse poder. Ou está calado ou está fazendo errado. Em vez de orar e cantar, está reclamando. Em vez de orar e cantar, está maldizendo. Aleluias. Em vez de orar e cantar, está maldizendo, reclamando de tudo e de todos. Se achando injustiçado. Eu não mereço. Paulo e Silas também não mereciam. Mas eles estavam lá, orando e cantando hinos de louvores a Deus. Pasmem. E não era baixinho não, viu? Cantaram com vontade. Você não tem motivo para parar de cantar, viu, irmão? Viu, irmão? Você não tem motivo. Cante. Cante alto para todo mundo te ouvir. A Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a cantar. E cantavam tão alto que os outros presos os escutavam. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu não sei qual era o hino e não preciso saber. Porque se for para louvar a Deus de coração, Deus vai receber e vai mover os céus. Se não é para aparecer, se não é para se mostrar, para querer ser melhor do que os outros, se o teu louvor é do coração, da alma, aleluia, Deus vai mover os céus. A Bíblia diz que enquanto eles louvavam a Deus e oravam, glória a Deus, houve um terremoto. Houve um terremoto no cárcere. Eu nunca vi um terremoto assim, irmãos. Nunca ouvi falar. Isso aqui não foi um terremoto na cidade. Você já viu terremoto só no bairro? Aqui no bairro do Cruzeiro teve um terremoto. Aqui na rua da igreja teve um terremoto. Não tem, não existe. Não tem como, irmãos. Porém aqui o terremoto foi só no cárcere. É Deus tratando com você e ele, a tua intimidade. Se preciso for, Deus vai mover a tua casa, vai fazer um terremoto, aleluia, para te abençoar. Os vizinhos não vão entender, a rua não vai entender. Como aqui não aconteceu? É porque quem estava louvando era eu, quem estava na prova era eu, quem estava adorando era eu.
Oh, aleluias. Oh, aí de Candarabás. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluias. Terremoto forte, irmãos. Tremeu mesmo. As bases, as estruturas tremeram e racharam. A Bíblia diz que as correntes se quebraram. Os portões se abriram. Oh, glória a Deus. Ei, o que é que está te prendendo? O que é que está te segurando? Continua na fé, meu irmão. Continua na fé, minha irmã. Vai orando, vai adorando. Deixa Deus trabalhar. Ele vai mover a sua mão. Lembra da mensagem do início? Ser fiel. Deus vai te honrar. Glória a Deus. Pensa que no outro dia havia comentários nas ruas de Filipos. Rapaz, tem um terremoto essa noite aqui. Não tinha, porque não teve do lado de fora. Foi dentro, foi no cárcere. Ninguém ficou assustado, ninguém noticiou. Só os crentes e quem estava perto deles. Ei, quem está perto de você tem que saber quem é o Deus que você serve. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E vai saber através de você, seja na bênção ou na prova, Deus vai se revelar. Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Glória a Deus. Esse negócio de particular com Deus e o crente, irmão, ninguém entende. É só o crente e Deus mesmo. Glória a Deus. Porque olha aí o mistério, irmãos. Eles estavam presos, mas tinham guardas. Tinha carcereiros guardando ali, vigiando. Só que eles dormiram. E teve o terremoto que abriu portões, quebrou correntes, quebrou cadeados. E nenhum acordou, irmão. Me explica esse negócio aí. Tem muita gente que não vai entender, porque também não vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quando perceber, a bênção já chegou, o milagre aconteceu, você já está sorrindo. Oh, aleluia, o filho já nasceu, o emprego já te chamou. Aleluia, o salário aumentou. Eita Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois que acontece o terremoto, quebra tudo, se abre todas as prisões. O carcereiro acordou. Depois que tudo aconteceu. Quem te persegue, quem te machuca, não vai ver o agir de Deus na tua vida. Vai não. Glória a Deus. Quando vai ver, tu já está abençoado. A Bíblia diz que ele acorda e tira a sua espada e quer se matar, porque ele pensou, os presos fugiram. Então eles sabiam que era a vida dos presos pela deles. Só que Paulo faz uma coisa linda, irmãos. Tá escuro, tá de noite. As correntes, eles não estão mais presos. Não estão mais presos. Se fosse eu, este baixinho aqui tem as pernas pequenas, irmão, eu. Mas quando eu via que as correntes tinham quebrado, os portão abertos, eu tinha metido o pé na carreira, irmão. Perna pra que te quero? Não era só eu não, muitos aqui também tinham ido. Você ri porque quem é que ia ficar, irmão, num lugar assim, sabendo que, né? Mas Paulo e Silas permaneceram lá no cárcere, no escuro.
E eles viram lá fora, tinha mais um pouquinho de claridade, o carcereiro tirou a espada e ia se matar. Aí Paulo diz: não te faças nenhum mal, faz isso não, rapaz. Estamos todos aqui. Oh, coisa linda, irmãos. Tem muita gente aí precisando ouvir isso da gente. Eu estou aqui. Precisar da minha oração, eis-me aqui. Precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar a sair dessa tristeza, dessa depressão, dessa angústia. Eu estou aqui. Glória a Deus. Não te faças nenhum mal. Todos estamos aqui. A Bíblia diz que o carcereiro pegou luz e entrou dentro do cárcere para conferir. Quando ele percebe que é verdade, aquele que há pouco tempo tinha batido, tinha machucado, tinha humilhado, tinha derrubado aqueles homens na pancada, agora ele se prostra de joelhos. Oh, glória a Deus. Sem precisar Paulo e Silas fazerem nada, irmãos. Só ficaram lá porque perceberam uma coisa que muitos de nós não percebem. Nem todas as portas que se abrem é para a gente entrar, irmãos. Às vezes a porta abre e a gente diz: foi Deus que abriu. Foi, mas às vezes ainda não é hora de entrar. Eles já podiam ter saído de lá, mas permaneceram. Porque tinha um propósito maior. O carcereiro que prendia precisava ser livre. Precisava ser liberto. Porque Paulo entendeu que a necessidade do carcereiro de ser liberto, de ser salvo, era maior do que a deles de fugir dali. Eles não colocaram a necessidade dele em primeiro lugar, acima da necessidade do carcereiro. A gente às vezes é muito egoísta, só pensa na gente. Eu mereço. É a minha vez, será? Será que um familiar teu, um parente, um amigo não está necessitando mais do que tu? Glória a Deus, as suas condições estão melhores. Paulo e Silas estavam presos, o corpo, mas a alma já estava liberta. Paulo disse: esse aí está livre, mas está com a alma presa, e eu preciso salvar a alma dele. Foi para isso que Jesus me chamou. Glória a Deus. Aí o carcereiro se põe de joelhos e diga: senhores, o que é que eu faço para me salvar? O que é preciso eu fazer para me salvar? Tem muita gente que tem essa dúvida, irmãos. Paulo diz: é muito simples. É muito simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que ali eles começaram a pregar para o carcereiro e para toda a família dele. A Bíblia diz que naquela mesma noite, qual a mesma noite em que foram açoitados, humilhados, presos, naquela mesma noite, eles foram tratados com carinho. Porque o carcereiro pegou eles, lavou a ferida deles, colocou o remédio. Glória a Deus. Você está precisando de remédio? Está ferido? Glória a Deus. E depois disso a Bíblia diz que o carcereiro foi batizado, ele e todos os seus creram na mensagem do homem de Deus. Glória a Deus. Aí o texto que eu li é esse: então levando-os à sua própria casa, lhes pôs a mesa. Há poucas horas tinha posto eles aonde? No cárcere e no tronco.
Agora leva eles e coloca na mesa da sua própria casa. Quem é que leva qualquer um para sua casa, para tomar café? Não, irmão. A gente leva uma pessoa que, né, a gente gosta, a gente se deu com ela, é amigo. Vamos tomar um cafezinho lá em casa. Isso aqui é muito bonito, irmãos. Porque a pisa que ele deu neles foi há umas 7 horas atrás. Tudo isso aconteceu numa noite só. E de manhã lá está Paulo e Silas sentados na mesa do carcereiro, tomando café com pão, bolo, manteiga. Glória a Deus, oh maravilha, louvado seja Deus. Parece que tu nem se alegra com um negócio desse, irmão. Ninguém põe qualquer um na mesa, irmãos. Hoje em dia a gente não coloca nem os familiares, porque na hora do almoço é um para um lado, outro para o outro, outro para o outro, outro para o outro. Se tem uma cena que é bonita, é uma família na mesa. Pensa uma coisa que eu acho bonita. É uma dificuldade hoje em dia, irmão, pra gente juntar o povo. Até os meninos, um pro lado, outro pro outro, pega o prato de comida, às vezes pega um copo de suco, e aqui mais na frente é o celular. Sempre assim. Quando não tem o copo de suco, mas o celular aqui do lado. Aí de vez em quando. Tá complicado, irmãos. Hoje em dia é cada um por si, Deus por todos. Eu ainda me lembro do meu tempinho de criança. A gente não tinha uma mesa bonita, irmã, na nossa casa. Tinha não, irmãos. Mas lá estava a nossa família. A mamãe botava um uru no chão. Tava a panela, os pratinhos lá em cima do uru, viu, irmã Evandro? E sentava eu era o caçula, e sentava eu e meus irmãozinhos lá, tudo ao redor, irmãos. Uma coisa linda. Aí mamãe servia cada um. Hoje em dia a gente tem uma mesona bonita, mas ninguém se reúne, irmão. Ninguém senta. Tem gente que tem mesa de vidro, cadeira brilhosa, mas ninguém senta. Ninguém tem tempo para ninguém, irmãos. É cada um por si. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Esse Jesus aqui de Paulo e Silas é o nosso Jesus. A nossa história, Ele quer que termine assim, irmãos. Na mesa. Salmo 30, versículo 5. Diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você está sendo maltratado, machucado, e de certa forma até injustamente, e você não está entendendo. Mas eu te convido a permanecer fiel no propósito que Deus te chamou. Essa noite vai passar. De manhã você vai estar tomando seu cafezinho com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Glória a Deus. Só não desiste do propósito que Deus te chamou. Só não desanima. Vão te machucar, não vão te entender, vão te açoitar, vão te julgar. Mas fica no propósito, aguenta. Aguenta mais um pouquinho. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui fala de suportar a luta, de suportar provações, tribulações, que esse negócio sempre tem, irmão. A gente já passou por algumas, mas pode ter certeza, na frente aí a gente vai enfrentar mais, porque faz parte da vida. Irmão, e aí vamos dizer, não, eu vou acreditar em Deus, vou continuar confiando nele, que ele vai me dar a vitória. Glória a Deus. E quem sabe, quem me feriu vai me convidar para tomar um café na casa dele. Quem falou mal de mim, quem era meu inimigo declarado, porque tem gente que na rua é inimigo declarado, irmão. Não gosto dela, não vou com a cara dela. Mas Deus é tão maravilhoso, o amor de Deus constrange tanto e a gente não entende. Do jeito que Ele me salvou, Ele vai salvar quem hoje me critica. Eu também não prestava e Deus me chamou. Deus me salvou. Quem sabe, quem lá na esquina te critica vai estar um dia na tua casa. Ô mulher, que café gostoso. Que bolo bom esse que tu fez. Deus proporciona essas coisas lindas, irmãos. Essas cenas maravilhosas. Tem os momentos de luta, de dor, de pancada. Mas com Deus sempre há um final feliz.
Glória a Deus. É o único escritor, aleluia, que verdadeiramente faz com que a nossa história tenha um final feliz. O resto é a história de carochinha. Amém? Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Pega na mão, segura na mão aí em nome de Jesus, faz essa conexão saudável, pega com carinho, sinta a energia do outro, glória a Deus. Se sentir vontade de abraçar, fica à vontade, irmãos. Sabe, porque às vezes um abraço é tão gostoso, liberta tanto. Glória a Deus, glória a Deus. Eu uma vez não estava ensinando para alguns jovens, aí eu disse, beijar é bom. É bom, mas um abraço verdadeiro, que não é de jacaré, mas aquele abraço que você sente a batida do coração do outro, é incomparável, irmãos. Transmite ali uma coisa de um para o outro que é maravilhoso. Então eu te convido agora em nome de Jesus a orar comigo. Pai, Deus poderoso e santo, a Ti nós rendemos toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado, Deus, por ser tão bom para conosco. Eu não mereço, mas o Teu amor nos constrange. Talvez se alguém me machucou, eu mereci. Talvez eu feri alguém sem perceber. Mas estamos aqui, Deus, no propósito, orando, cantando, pregando, orando, cantando e pregando, Deus, falando do que Tu fez, do que Tu faz e do que o Senhor vai fazer na vida daqueles que creem no Teu nome, porque nós acreditamos na Tua palavra. Glória a Deus. É por isso que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que eu e a minha casa adoramos a Ti, ó Deus. Porque Tu és o único que proporciona momentos inesquecíveis de verdade na nossa vida. Em nome de Jesus, o nosso intuito, ó Deus, é permanecer na Tua presença. Ainda que machucado, queremos Te louvar. Ainda que maltratados, queremos continuar indo aos cultos, louvar o Teu nome, exaltar a Ti, ó Deus, fazer a Tua obra. Muito obrigado, Deus, por as pessoas que estão aqui conosco, que nesta noite recebem esta palavra, que elas guardem nos seus corações, porque eu tenho certeza que para muitos aqui, essa palavra vai frutificar, vai dar frutos, inesquecível para alguns, porque quando Tu fala é assim, Deus. A Tua voz é inesquecível. A Tua palavra, ó Deus, é incomparável. E eu Te louvo, Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos esta noite, pelos obreiros desta casa, pelo pastor desta casa, ó Deus. Que o meu Deus continue abençoando firmemente. Em nome de Jesus, nós Te oramos e nós Te agradecemos. Amém.